Em 1500, a frota de Pedro Álvares Cabral aporta no que hoje conhecemos como Brasil. Contudo, essa não foi uma descoberta no sentido literal, mas sim um encontro, pois esta terra já era habitada por milhões de indivíduos de diversas etnias, os povos indígenas, que tinham suas próprias culturas complexas e formas de organização. Para os portugueses, a chegada era um passo em sua expansão comercial, inicialmente focada nas Índias. Por cerca de 30 anos, o Brasil permaneceu no que chamamos de período pré-colonial, e a principal atividade econômica era a extração do pau-brasil, a madeira que deu nome ao país devido à cor de brasa do seu corante. A extração era feita sob o regime de escambo, a troca rudimentar de madeira por objetos de pouco valor para os europeus, como espelhos e machados. A colonização, no entanto, só se tornou efetiva a partir de 1530, impulsionada por dois fatores cruciais: a queda do lucro com o comércio de especiarias no Oriente e a crescente ameaça de piratas e invasores estrangeiros, especialmente franceses, que frequentavam o litoral para contrabandear o pau-brasil. Portugal precisava ocupar a terra para garantir sua posse. Em 1534, a coroa portuguesa implementou o sistema de capitanias hereditárias, dividindo o vasto litoral em 15 faixas de terra concedidas a 12 capitães donatários nobres e comerciantes que arcavam com os custos da colonização, mas tinham amplos poderes administrativos. O sistema, porém, fracassou quase totalmente devido à falta de recursos dos donatários, à hostilidade indígena e à dificuldade de comunicação. Apenas duas capitanias, São Vicente e Pernambuco, prosperaram. O fracasso das capitanias levou Portugal a centralizar a administração em 1549, com a criação do Governo Geral, sediado em Salvador, na Bahia, que se tornou a primeira capital. O primeiro governador, Tomé de Souza, trouxe consigo a estrutura burocrática e, mais importante, os jesuítas, cuja missão era catequizar os indígenas e impor a fé católica, muitas vezes em detrimento da cultura nativa. A partir desse momento, a economia colonial se estruturou em torno do ciclo da cana-de-açúcar, um modelo agroexportador conhecido como plantation, grandes propriedades monocultoras, o latifúndio, voltadas para o mercado externo e baseadas na mão de obra escravizada. O Nordeste brasileiro, com seu clima quente e solo de massapé, provou ser ideal para o cultivo, transformando Pernambuco e a Bahia nos centros de riqueza da colônia. O centro da vida social e econômica era o engenho, complexo que abrigava a lavoura, a moenda e a casa grande, residência do senhor de engenho. Essa sociedade colonial era profundamente patriarcal e escravocrata. O senhor de engenho, detentor de terras e de pessoas, exercia poder absoluto sobre sua família, seus dependentes e, principalmente, sobre os escravizados. A mão de obra principal, após a resistência e o declínio populacional dos indígenas, passou a ser a africana. Milhões de africanos foram brutalmente arrancados de suas terras, trazidos nos tumbeiros, os navios negreiros, e tratados como mercadoria. Essa escravidão de base racial estruturou a sociedade brasileira, relegando o trabalho manual e produtivo ao negro e criando uma elite branca e rural. A resistência, contudo, nunca cessou. Dos indígenas que lutavam por seus territórios contra a expansão das fazendas, aos africanos que formavam comunidades de resistência, os quilombos espalhados pelo interior. O mais famoso e duradouro foi o Quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi, que resistiu por quase um século no atual estado de Alagoas, tornando-se o maior símbolo da luta pela liberdade nas Américas. No século XVII,
o Brasil colonial enfrentou grandes desafios externos. O mais significativo foi a invasão holandesa, que ocorreu durante o período da União Ibérica, 1580-1640, quando Portugal e suas colônias ficaram sob o domínio da Espanha. A Holanda, inimiga da Espanha, atacou o centro produtor de açúcar. Eles invadiram e ocuparam Pernambuco, estabelecendo o chamado Brasil holandês sob a administração de Maurício de Nassau. Nassau promoveu melhorias urbanas e tolerância religiosa, mas seu principal objetivo era reestruturar o comércio do açúcar. Os portugueses, com o auxílio dos colonos na chamada Insurreição Pernambucana, conseguiram expulsar os holandeses em 1654, mas o preço foi alto. O Brasil perdeu o monopólio do açúcar para as Antilhas, onde os holandeses replicaram o modelo. Com o declínio do açúcar, o interesse da coroa voltou-se para a exploração do interior. Esse movimento foi impulsionado pelos bandeirantes, colonos paulistas que, inicialmente, capturavam indígenas para a escravização, mas que, no final do século XVII, encontraram grandes jazidas de ouro na região de Minas Gerais. Este achado deu início ao ciclo do ouro. O século XVIII, a Era de Ouro, trouxe profundas transformações. A extração de ouro e diamantes mudou o eixo econômico do Nordeste para o Sudeste, impulsionando a urbanização e o comércio interno. A nova capital da colônia, a partir de 1763, passou a ser o Rio de Janeiro, mais próxima da região mineradora. A sociedade se tornou mais complexa e móvel, com o surgimento de camadas médias, artesãos, comerciantes, nas vilas. No entanto, o controle da coroa se tornou mais rígido e a cobrança de impostos, como o quinto, 20% do ouro para o rei, gerou descontentamento. Essa pressão fiscal e as ideias do iluminismo, que circulavam na Europa, fomentaram os primeiros movimentos de contestação. O mais famoso foi a Inconfidência Mineira, em 1789, liderada por Tiradentes, um movimento da elite que buscava a independência, motivado pela cobrança forçada de impostos. Embora fracassada e duramente reprimida, ela prenunciava o fim da colonização. Outras revoltas, como a Conjuração Baiana, 1798, tinham um caráter mais popular e radical, defendendo o fim da escravidão e a igualdade social. O fim do Brasil, colônia, no entanto, não veio por meio de uma revolução interna, mas por um evento europeu: as Guerras Napoleônicas. Em 1808, fugindo da invasão francesa, a família real portuguesa transferiu-se para o Rio de Janeiro. A chegada da corte portuguesa alterou para sempre a condição da colônia. O Brasil deixou de ser uma mera provedora de matéria-prima e se tornou a sede do Império Português. Dom João VI abriu os portos às nações amigas, acabando com o monopólio comercial e criando instituições como o Banco do Brasil. O ápice veio em 1815, quando o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Este ato, embora mantendo a subordinação ao rei, marcou o fim prático do Estatuto Colonial. Quando Dom João VI retornou a Portugal em 1821, deixou seu filho Dom Pedro como regente. A pressão das Cortes de Lisboa para que o Brasil voltasse à condição de colônia gerou a reação da elite brasileira, que, com o apoio de Dom Pedro, proclamou a independência em 7 de setembro de 1822, selando o fim de mais de 3 séculos de domínio português e iniciando o Brasil Império, mas mantendo a mesma estrutura social e política forjada sob o sistema colonial. E para conhecer a história completa da Guerra do Paraguai, fizemos um vídeo completo. Só clicar no link acima e no fim. Obrigado!